Esther capítulo 7, se Deus permitir, esses 10 versículos aqui. Desde pequenininhos, todos nós buscamos fazer parte de alguma turma ou de algum grupo. Quem se lembra que talvez a primeira tribo que você participou quando estava no jardim de infância, ou quando estava no berçário, para alguns não era nem tribo, né? Era gangue, né? Ou quando você cresceu um pouco mais na adolescência, aquele grupinho de amigos ou de amigas, vocês saíam para passear, para jogar bola, para brincar, né? Para conversar. Talvez você estivesse entre aqueles que faziam bullying com os outros, né? Talvez você era o alvo do bullying da maioria. Enfim, quer você participasse intencionalmente de algum grupo, de alguma turma, o que também te colocava em um outro grupo, né? Se você não participava de nenhum grupo, você já automaticamente participava do grupo dos excluídos, né? O que não era muito legal também. A gente se sente feliz em fazer parte de um grupo, sim ou não? Parece que há um tipo de identificação, de sentido maior do que nós mesmos. Ao mesmo tempo, é triste se sentir isolado, separado do que as pessoas estão fazendo. Mesmo na vida adulta, se a gente parar para pensar, de alguma forma nós nos identificamos com algum grupo, mesmo que a gente não se reúna para conversas com essas pessoas. Então aqui você, talvez que é dona de casa, vai se identificar. E quando você conversa com uma outra dona de casa, as coisas batem, né? Talvez você se enquadre no grupo dos empresários e saiba o quanto é difícil isso. Talvez de professores. Quando professores se reúnem, a conversa rola solta, né? Esportistas, você gosta muito de futebol, gosta muito de basquete, e aí tá junto com essa turma, né, Juliana? Talvez costureiras, motoqueiros, gamers, né, Abner? Intelectuais, né, Rafael? Pessoas que amam livros. Enfim, nos identificarmos com um grupo, com uma turma, traz um senso de pertencimento, um senso de importância. Parece que tem algo dentro de nós que nos empurra para grupos, ou que está nos grupos que nos atrai até eles. Talvez você se sinta atraído pela afinidade, pelas preferências, pelo estilo das pessoas, pela história de vida. A história de vida é muito semelhante, talvez os costumes. E você vai concordar comigo que toda comunidade ou todo grupo tem tanto benefícios quanto malefícios. Os benefícios são as vantagens que você tem em fazer parte daquela turma. Os malefícios ou desvantagens são as coisas que você está perdendo, porque você escolheu esse grupo e não o outro. Então não dá para fazer tudo e não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bom, de todos os grupos, de todas as turmas, de todas as tribos, de todas as gangues que você possa participar nessa vida, com qual que você mais se identifica hoje? Pense aí. Com que grupo você mais se parece? A que comunidade você pertence? E o mais importante, o que você tem ganhado com isso? Quais os benefícios? E também, o que você tem perdido? Quais riscos você tem assumido ao estar nesse grupo? Quais as consequências disso? Você quer saber qual a opinião de Deus sobre esse assunto? Está aqui um exemplo. Esther, capítulo 7. Nesse texto a gente vai perceber dois grupos completamente distintos, que são basicamente os dois únicos lados em que uma pessoa pode estar nessa vida. Em outras palavras, ou você está em um lado, ou você está no outro. Não há meio termo, não há muro. Então, quais são? Quais são os dois grupos e quais ganhos ou perdas nós teremos se participarmos ou estivermos em um deles? O primeiro grupo com o qual nós podemos nos identificar é com o povo de Deus. Versículos 1 a 6 de Esther, capítulo 7. Olha o que diz o texto.
O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Nós estamos em meio a uma situação de grande tensão. O cenário aqui é o palácio do rei Assuero, ou rei Xerxes, 5º século antes de Cristo. A esposa do rei é Ester. Ester é judia, mas ninguém sabe disso, porque o seu pai adotivo, Mordecai ou Mardoqueu, disse para ela que era melhor ela guardar esse segredo. Amã, que você ouviu aí, leu no texto, ele é o segundo em poder em todo o império. Amã odeia os judeus, principalmente por causa de Mordecai. E há alguns dias Amã conseguiu convencer o rei a permitir que um decreto fosse emitido, e isso autorizasse que dentro de 11 meses todo o povo judeu seja aniquilado em toda a face da terra, o império Medo-Persa. O que os judeus fizeram? Eles clamaram a Deus. Mordecai, ele apela para a rainha como a última esperança, na tentativa de que Ester consiga algum tipo de favor diante do rei. Mas tem um grande risco nisso tudo. O rei pode não gostar de ser incomodado, e também pode não gostar de descobrir que foi enganado pela sua própria esposa durante todo esse tempo. Você é judia e eu não sabia. Então, de forma muito prudente, Ester convida o rei para um banquete. E ela convida Amã também. E nesse banquete ela oferece tudo o que o rei gosta, provavelmente. E o rei pergunta o que você quer. E ela lança uma segunda proposta: amanhã, em um novo banquete, eu vou contar o que eu quero. E então fica aquele suspense. O rei quer saber o que ela tem a dizer, nós queremos saber o que ela tem a dizer. E Amã sai todo feliz da vida desse banquete, se sentindo honrado. Mas ao sair do banquete, ele encontra com Mordecai, seu desafeto. Então ele volta para casa cheio de raiva, e a sua família lhe dá um conselho: olha, se você quer se livrar de Mordecai, por que você não prepara uma forca para ele, e amanhã cedinho você vai até o rei, pede que o rei permita que você mate Mordecai, e então à noite você vai para o banquete do rei, feliz da vida. Bom, naquela mesma noite, algo incomum acontece. A gente descobre que o rei não consegue dormir. E o rei pede que o livro dos feitos do palácio sejam lidos para ele. E ele descobre que Mordecai, alguns anos atrás, salvou sua vida. Então o rei pergunta: o que eu vou fazer? Nesse mesmo instante, Amã está entrando no pátio. E então o rei pede que Amã venha até a sua presença. Amã foi lá pedir a cabeça de Mordecai. E então o rei, antes que Amã fale alguma coisa, o rei pergunta para ele: o que eu devo fazer a quem eu queira honrar? Amã acha que o rei está falando dele, porque ele se acha muito especial, ele se tem em alta consideração. Então ele basicamente diz: olha, essa pessoa que o Senhor quer honrar precisa ser tratado como rei, pelo menos por alguns instantes. E o rei gosta da ideia, e o rei diz: então vai e faça tudo o que você falou com o judeu Mordecai. Que grande reviravolta, né? A gente imaginou a cena no capítulo anterior. De manhã esse homem entra no palácio para pedir a morte do seu arqui-inimigo, e ele passa a tarde tendo de honrá-lo perante todas as pessoas. Bom, Amã volta para casa humilhado, e não dá tempo de pensar muito não, porque logo vêm os servos do rei
para levá-lo às pressas para o segundo banquete de Ester. O pior ainda está por vir. E o que acontece lá é o que nós lemos no versículo 2. Depois de comerem muito, enquanto bebiam do melhor vinho, eles provavelmente estão deitados em seus divãs reais, o rei pergunta para Ester o que ela deseja. E ele, perceba, promete, e ele já disse isso algumas vezes, dar até metade do reino se ela pedir. O que Ester pede? Ela pede duas coisas. A primeira, por sua própria vida, e em segundo, pela vida do seu povo. O motivo ela diz, nos versículos 3 e 4, em troca de dinheiro, toda a sua gente foi marcada para morrer. Como que Assuero reage a esse pedido? Os versículos 5 e 6 nos mostram. Como assim? Quem ousou fazer uma atrocidade dessa contra a minha rainha e contra o povo da minha rainha? É nesse instante que Ester aponta o dedo para a única pessoa além dos dois na sala. Aquele que está deitado no divã tranquilamente. Certamente não está tranquilo pelo dia que ele teve. E ela aponta para ele e diz: aqui está, ó rei, o responsável. O inimigo do meu povo, o inimigo da sua esposa, é aquele que comeu conosco há alguns instantes na mesma mesa. É o malvado e cruel Amã. Gente, essa cena aqui, ela é digna das telas de cinema. Você, se tivessem te contado essa história, talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa história, mas se tivessem te contado essa história sem te contar o final, provavelmente você não acreditaria que rumo a história tomaria desde o seu começo, né? É claro que Amã fica aterrorizado diante de tudo aquilo. Por essa Amã não esperava. Pela primeira vez, talvez, em sua vida, ele foi contrariado. Alguma coisa não estava mais debaixo do seu controle. O quê? Ester é judia, é da comunidade judaica. Como é que eu deixei isso passar? E agora? Porque agora o meu problema não é apenas com um povinho qualquer, que o rei sequer quer saber qual é. Agora o meu problema é com o povo da rainha, e eu não sabia que a rainha era judia. Certamente é o fim de Amã. É óbvio que Amã está vivendo o pior dia da vida dele. E o mais importante é que ele merece. E digo mais, vai piorar. Vai piorar, mas a gente já vai ver o que vai acontecer. Antes, eu quero que você perceba o que nós acabamos de ler. Por que é que Amã ficou tão apavorado? Porque ele e o rei acabaram de descobrir que Ester faz parte do povo judeu. O povo escolhido por Deus para ser o seu povo exclusivo nessa terra. Você lembra dessa história? Lá no passado, Deus escolheu um pagão chamado Abraão. Deus fez promessas para Abraão. Deus prometeu a ele que através da sua linhagem geraria um povo, o povo de Israel, uma nação santa. Deus iria abençoar essa nação e através dessa nação, Deus iria abençoar o mundo. Deus apresentaria para o mundo a salvação. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus se casou com o seu povo. E no contrato de casamento, Deus prometeu que nunca iria abandoná-lo, mesmo quando ele pecasse. E a forma com que esse povo responderia a esse amor seria crer e observar. Eles atenderiam à lei de Deus, cumpririam o que Deus tinha para eles. Se eles obedecessem a Deus, eles seriam santos como Deus é santo. Mas ao que tudo indica, Ester tem ignorado isso nos últimos anos. Desde que Ester chegou no palácio, ela tem escondido o fato de participar do povo exclusivo de Deus nessa terra. E olha que isso não era tarefa fácil, viu? Porque pela lei de Deus, o povo dele não podia comer certos tipos de alimentos. O povo também não podia participar de festas ou rituais pagãos. O povo, muito menos, deveria manter comunhão, quem dirá num casamento, com gente descrente. E eram exatamente essas coisas que Ester estava quebrando ao viver no palácio. Enquanto Ester está omitindo a sua fé, pelas leis persas, por exemplo, ela sequer poderia orar a Deus. Ela não podia.
Quem dirá de rejeitar os alimentos que foram oferecidos para ela durante aquele 1 ano de preparo? E agora a comida do palácio, a gente acabou de ver que ela comeu com o rei. Quem dirá dizer não aos costumes do palácio? Então, o que Esther estava fazendo até agora, ao não revelar a sua linhagem ao rei e às pessoas ao seu redor, não era simplesmente que Esther estava escondendo a sua fé, como se ela a cultivasse em secreto no seu quarto, e quando estava diante das pessoas, ela fingia que não era crente. Não. O que Esther está fazendo aqui é que ela já tinha abandonado a sua fé há um tempo. O que nós lemos nesse livro aqui é só mais um de tantos outros casos que nós vemos nesse mundo, de alguém que nasceu dentro de um lar temente a Deus, alguém que cresceu sabendo o caminho da salvação, mas ainda assim abandonou a sua fé, em troca das oportunidades e das tentações da vida adulta. Talvez esse seja o seu caso essa noite. Talvez desde pequeno você tenha ouvido a respeito de Deus. Seus pais, alguém que vinha até você e insistia na sua vida. Você sabe o caminho da salvação. Você sabe o que Deus fez para te salvar. Você sabe como receber isso pela fé. Você também sabe o que Deus espera de você. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ainda assim você continua vivendo como se isso não fosse verdade. Em algum momento da sua vida você abriu mão da sua fé e preferiu se render aos convites e aos banquetes que esse mundo estavam te oferecendo, e você entrou de cabeça. Você tem não só escondido a sua fé diante dos seus amigos, dos colegas de trabalho, da escola, dos familiares, mas aparentemente você tem vivido como um descrente, como todas as pessoas ao seu redor. E mesmo que o seu caso não seja tão grave assim, você até se identifica como cristão, mesmo que falho, e você vem para a igreja de vez em quando. Mas talvez lá no fundo você sabe que há áreas no seu coração que precisam ser trabalhadas. E você sabe que para mudar essas coisas você vai ter que assumir um compromisso mais sério com Deus. Um compromisso que pode te colocar em sérios riscos. Você tem muito a perder. Foi muito tempo de silêncio. Talvez você pode ter a sua profissão ameaçada. Vai ter que abrir mão dos seus sonhos. Talvez a estabilidade que você tanto sonhou, o sossego perante as pessoas, os prazeres que você tanto curte. Você sabe que se quiser ser mais fiel a Deus, nesse estilo de vida que você escolheu, você vai ter que assumir alguns riscos. Você vai ter que enfrentar alguns desconfortos e talvez até alguns prejuízos. Mas eu quero que você olhe para o exemplo de Esther e se encha de coragem. Ainda há tempo. Ainda há tempo, enfim, de tomar a decisão certa. Mesmo que você tenha tentado esconder de todos e talvez até de si mesmo a existência de Deus, mesmo que você venha vivendo, ignorando a vontade de Deus nos últimos anos, mesmo que você tenha vivido como se tivesse esquecido de toda a verdade que ouviu a respeito dele, ainda há tempo de se identificar com o povo de Deus, como Esther fez aqui. É claro que ao fazer isso, Esther está correndo sérios riscos. Ela poderia ter recebido uma sentença de morte ali mesmo. Os historiadores dizem que por trás do rei sempre havia um homem com um machado na mão, pronto para atender um pedido dele. Ela poderia ter perdido a cabeça naquele instante. Ela poderia não ter conseguido nada. Talvez perder o posto de rainha e daqui a 11 meses também perder a vida junto com o restante do povo. Esther assumiu riscos, mas mesmo assim, ela não aguentou mais esconder. Ela não escondeu mais de qual povo fazia parte e reacendeu a chama da sua fé, aquilo que ela viu desde pequena, e então ela disse: basta. Eu não vou mais viver escondida, eu não vou mais viver longe de Deus, eu não vou viver mais longe do povo de Deus. Perceba, Esther não está pensando só em si. Ela poderia ter pedido o que ela quisesse, ela poderia ter pedido metade do reino, ela poderia ter pedido apenas por si: Senhor, meu rei, eu quero viver. Mas ela pede: eu quero
e também quero que salve o meu povo. Ela está pensando no bem-estar do povo de Deus. E nós também devemos fazer o mesmo. Chega! Basta! Chega de fingir que Deus não existe. Chega de ignorar a salvação. Chega de praticar a injustiça. Chega de fechar os olhos para a maldade, para a injustiça que você vê acontecendo do seu lado e você não faz nada. Chega de desprezar a vontade de Deus e de desprezar o povo de Deus. Mesmo que isso cause surpresa nas pessoas ao seu redor, como causou em Amã. É chegada a hora de você assumir a sua fé. É chegada a hora de você se identificar como crente, de se reunir com o povo de Deus, de voltar a fazer parte da igreja. É chegada a hora de você amar e ser amado por irmãos na fé. É chegada a hora de você se submeter ao pastoreio. É chegada a hora de você obedecer à palavra de Deus, de servir e de suportar outros filhos de Deus, mesmo que eles sejam tão diferentes de você, mesmo que eles sejam até esquisitos. É chegada a hora. O primeiro grupo com o qual nós podemos nos identificar nesse mundo é com o povo de Deus. Mesmo que você tenha se escondido por muito tempo, só nesse povo, só nesse meio há salvação. Só nesse meio há verdadeira alegria, verdadeiro amor. É claro, há riscos, sim, muitos riscos. Você pode sofrer perseguição, pode sofrer oposição desse mundo. Você pode ter de conviver com outros pecadores como você, o que não é fácil. Você vai ser chamado a servir esses pecadores, a amar esses pecadores. Mas em contrapartida, aqui é onde está a bênção de Deus, no povo dele. A presença de Deus se faz através do seu povo. Certamente vale a pena se identificar com o povo de Deus. Mas e se nós não fizermos isso? Naturalmente, nós estaremos a escolher ficar do outro lado. E o segundo lado, o segundo grupo com o qual nós podemos nos identificar, é com os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. Olha os versículos 7 até 10. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Nós estamos diante de um dos fins mais trágicos de um vilão em toda a história desse mundo e da literatura. Amã está apavorado. Durante a sua vida toda, Amã se orgulhou de ter o controle das coisas, o controle das situações, mas agora ele está completamente vulnerável. Ele não foi capaz de descobrir que Ester era judia, mas de uma coisa ele sabe muito bem: ele sabe que o aguarda. O texto diz que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Por quê? Porque quando o rei ouve a acusação de Ester, ele fica cheio de raiva e ele sai do palácio. Ele vai para o jardim, provavelmente para esfriar a cabeça. Aqui está, enfim, uma atitude sábia de Assuero em todo esse livro. A gente só viu ele cometendo bobagens, mas talvez, pelo menos uma vez na vida, ele pensou antes de agir. Por que o rei precisa pensar? Bom, porque ele está numa encruzilhada.
Por um lado, ele prometeu publicamente, algumas vezes, dar para Ester o que ela pedisse. Mas por outro lado, ele já emitiu um decreto. E a lei medo-persa não pode ser revogada. Então o que ele vai fazer? Ele precisa pensar. Como é que ele vai salvar Ester? Como é que ele vai salvar o povo da sua esposa se ele já autorizou essa morte? Como é que ele vai tratar Amã agora? Amã é o homem da sua maior confiança, mas ele acabou de descobrir que Amã o enganou. O rei precisa pensar muito bem antes de agir. E aqui está um rei pagão, nos lembrando da palavra de Deus. Provérbios 19:2 diz: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Assuero, mesmo sem temer a Deus, está se retirando para um lugar calmo, provavelmente bonito, para pensar sobre o que vai fazer naquela situação tão difícil. Será que nós fazemos o mesmo? Como é que você reage na hora da raiva? Será que nós conseguimos controlar o nosso ímpeto? Será que nós conseguimos nos retirar para pensar, para planejar sabiamente quais decisões nós vamos tomar? Porque agir no furor da ira, agir controlado pelos sentimentos, agir sem pensar nunca é uma coisa boa. Nós podemos acabar cometendo mais injustiças, mais loucuras. É sempre bom pensar antes de fazer as coisas. Decisões precipitadas no calor do momento, você provavelmente se identifica em algum momento da sua vida com isso. Elas tendem a agravar o problema, piorar a situação, criar novos problemas. Enquanto o rei está lá fora, está decidindo como é que ele vai sair daquela sinuca de bico, né? A gente descobre no versículo 8 ainda que Amã ficou sozinho na presença da rainha para suplicar por sua vida. Imagine a cena, como o jogo virou, né? Quem é que está desesperado agora? Quem é que está de joelhos agora? Quem é que está clamando por socorro? Quem é que está diante da morte? A justa condenação. Amã merece ser morto. E ele está pedindo por clemência, mesmo que Ester não tenha nenhum controle sobre a situação. Mas ele está ali, num ato de desespero. Queridos, quantas vezes nós não vemos isso acontecer nos nossos dias? As pessoas fazem o que é errado e elas não pensam duas vezes. É um pai que abusa de uma filha. É um marido que trai a esposa. É um irmão que está difamando o outro, que rouba o outro. São dois jovens que se inflamam antes do casamento, se relacionam sexualmente. E aí é o primeiro sinal de descoberta do seu pecado. Alguém descobriu. Ou as consequências vão vir. Consequências justas. É o resultado do seu pecado. As pessoas cheias de remorso, ou na tentativa de fugir das consequências, elas clamam por socorro. Mesmo sem de fato talvez estarem arrependidas, elas querem fugir das consequências. É claro que se alguém for pego com a boca na botija, né? Isso não significa que a pessoa não possa se arrepender realmente. Sempre há espaço para arrependimento. Mas o caminho, quando a pessoa é descoberta, é sempre mais difícil. Porque como que a gente vai confiar que ela está falando a verdade? Como a gente vai saber que realmente ela se arrependeu? Vai ser uma ladeira um pouco mais íngreme para subir, para conquistar a confiança das pessoas. Querido irmão, querida irmã, se você tem cultivado pecados ocultos, não espere eles virem à tona. Sabe por que eles virão? Certamente virão. O papel de um pastor não é ficar como um detetive com uma lupa gigante, vasculhando o Facebook das pessoas, seguindo elas até o trabalho, não. É só ficar de joelhos. As coisas vão começar a aparecer. Sempre aparecem.
Se você tem cultivado uma vida assim, confesse o quanto antes. Se arrependa. Procure as pessoas a quem você tem ofendido e machucado. Peça perdão. Se coloque à disposição de assumir as consequências do que você está fazendo. Talvez, ainda dê tempo de amenizar as consequências. Talvez ainda dê tempo de salvar o seu casamento. Talvez ainda dê tempo de restaurar aquela amizade. Talvez ainda dê tempo de você restaurar a comunhão com Deus, restaurar a comunhão com a igreja. E mesmo se não der tempo, se você confessar antes de ser descoberto, você vai contar com alguns votos de confiança das pessoas, porque você confessou o seu pecado antes que descobrissem. Não faça como Amã. Amã teve inúmeras chances de assumir o que ele estava fazendo, de se arrepender do seu mal, de pedir perdão, de deixar claro o que estava acontecendo, mas ele não fez. E agora que ele foi descoberto, ele não vai conseguir se livrar das consequências, mesmo que ele esteja arrependido. O texto não diz isso, mas Esther não pode fazer nada. É por isso que ela está ali, para suplicar o favor do rei. É tarde demais para Amã. Não espere ser tarde demais para você. Mas Amã está tão desesperado que ele não consegue perceber que é tarde demais. E na verdade ele faz o que ninguém deveria fazer se quisesse continuar vivo. O versículo 8 diz para nós que ele fica a sós com a rainha. Isso é um ultraje. Não se pode fazer isso. Lembra dos quantos eunucos ficavam com as princesas do rei? Com aquelas as concubinas, as mulheres do harém? Não pode fazer isso. E o texto diz para nós que Amã está tão fora de si que, ao clamar por socorro, ele chega a cair sobre o divã em que Esther estava deitada. E quando o rei chega, a gente não sabe se o rei chega já com uma decisão tomada, mas quando o rei chega e vê essa cena, ele tem diante de si a ocasião que faltava para mandar matar Amã. Se não dá para voltar atrás no decreto que ele emitiu, e não é muito bom ficar passando vergonha de assumir que ele foi enganado pelo segundo em poder no império, então Amã, o próprio Amã está dando a solução ao rei. Amã sela o seu próprio fim, porque o rei diz: não se podia, e até hoje não se pode, né? Deitar no mesmo lugar que a mulher de outro homem, quando esse homem não está presente, muito menos se esse homem é o rei. Nas palavras de Assuero, ele diz no versículo 8: isso era uma desonra. Desonra. Quantos não são os que hoje fazem a mesma coisa? Quantos não são aqueles que se deitam no divã, se deitam na cama da esposa de outro homem quando o marido está fora? Ou quantas não são as mulheres que cobiçam, que seduzem ou se deixam seduzir e dormem com o marido de outras mulheres? E deixa eu dizer, essas coisas acontecem às vezes até mesmo dentro da igreja. Sabe qual é o nome disso? Além de desonra, como disse Assuero, o nome disso é loucura. Lembra de Provérbios capítulo 6, versículos 32 a 34? Quem comete adultério não tem juízo, está fora de si. Só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido, ele não terá compaixão no dia da vingança. Querido irmão e irmã, se você está caminhando a passos largos para um adultério, ouça com atenção a palavra de Deus. Pare agora mesmo, antes que seja tarde demais. E talvez você que não esteja tão longe assim nessa jornada, não dê brechas para que as pessoas interpretem isso da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Assuero. A gente sabe que Amã não está querendo nada disso, mas não é o que Assuero interpreta. Talvez você saiba que não é nada disso no seu trabalho, com aquela mulher, com aquele homem, mas como as pessoas estão interpretando isso aí? Cuidado com essas amizades coloridas,
Cuidado com o contato com pessoas do sexo oposto. A interpretação pode ser outra. E a tentação também pode surgir. Amã é preso. Amã tem o rosto coberto. E nesse exato momento nós lemos no versículo 9 que um dos eunucos do rei Arbona, o texto diz que ele estava bem atento a tudo que acontecia no palácio. O rei não sabe de nada, né? Mas os eunucos sabem. Arbona diz para o rei que Amã tinha preparado uma forca na sua própria casa para Mordecai. E ele ressalta, aquele rei que acabou de ser honrado por salvar a sua vida, lembra? E aqui vale uma nota de rodapé. Mesmo que o mal seja feito às escondidas, e Amã achou que estava praticando as coisas às escondidas, sempre haverá alguém que sabe da história. Esse alguém pode não ser uma figura humana, mas tenha certeza de que Deus sabe de tudo. Deus está vendo. Lembra da história de Davi com Batseba? O que ele faz com o esposo dela, Urias? 2 Samuel termina dizendo: porém o Senhor não se agradou do que aconteceu. O último versículo diz isso. O Senhor viu, ninguém sabia, o Senhor sabia. E uma hora ou outra, a verdade virá à tona. Você já deve saber disso. Não dá para mentir a vida toda. Não dá para esconder pecado para sempre. Uma hora as coisas aparecem. Um dia todo o mal será revelado. Um dia toda a justiça será executada. Mesmo que isso não aconteça nesta vida, você pode ter a certeza de que vai acontecer no dia do juízo final. E como a gente já percebeu, é melhor se arrepender antes, enquanto há tempo. Porque senão, o mal que nós planejamos e o mal que nós tanto causamos aos outros voltará contra nós mesmos. Observe no versículo 9. Ao ouvir sobre a forca, o que o rei faz? O rei manda que Amã seja enforcado. Lembra, a forca está onde? Está lá na casa dele. A comitiva do rei volta para a casa dele, para a forca que ele armou. E ele é enforcado. Ou empalado, porque o hebraico aqui ele dá essas duas possibilidades. Escolha sua. O que a gente sabe é que ele foi morto. Foi morto na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Que bela maneira de Deus ilustrar para nós aquilo que Provérbios 26, 27 diz, né? Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Aqui se faz, aqui se paga, ou melhor, um dia se pagará. Pode não ser aqui, mas haverá um dia. Mesmo que você passe impune durante toda a sua vida, fazendo mal para as pessoas, e nunca a justiça de Deus te atinja, um dia ela vai atingir. Um dia tudo vai ser pago. Um dia todo aquele que planejou o mal, todo aquele que executou o mal, será vencido pelo próprio mal que tanto amou. Há 2 capítulos atrás, nesse livro, Amã parecia todo-poderoso, parecia indestrutível. Não parecia? Mas agora a gente vê o que Deus fez. Queridos, não há ninguém que resista à vontade soberana de Deus, à justiça soberana de Deus. Imagine esse povo recebendo esse livro, olhando para o Império Medo-Persa e depois quando o Império Romano os conquista. Quando os primeiros cristãos começaram a sofrer perseguição, serem mortos e ver os seus entes queridos sendo mortos. Imagine a esperança que esse livro não trazia para eles. Um dia esse inimigo, que parece todo poderoso e indestrutível, será destruído por Deus. Deus irá vingá-los, Deus irá executar justiça. Deus é justo e Ele executará a justiça. Amã é só uma ilustração disso. Então Amã cai na armadilha que ele mesmo criou, e no versículo 10 nós vemos que ele morre pendurado na forca ou na estaca que ele tinha levantado para Mordecai. E só depois de ver isso, o texto diz para nós que a ira ou a raiva do rei se aplaca, passa.
Nós já vimos que por diversas vezes nesse livro Amã foi identificado como o inimigo dos judeus, lembra? Quem são os judeus? Os judeus são o povo de Deus, com quem Deus tinha um pacto, uma aliança, um casamento. Então, se colocar contra o povo de Deus é o mesmo que se colocar contra o próprio Deus. E todo inimigo de Deus vai receber do próprio Deus o destino de Amã, vai ser destruído. Esse é o segundo grupo com o qual nós podemos, mas não deveríamos nos identificar: os inimigos de Deus. Deixa eu dizer, não vale a pena amar mais o mal do que amar a Deus. Não vale. Não vale a pena desfrutar dos prazeres desse mundo, os prazeres do pecado. Não vale a pena viver em completa liberdade, sem regras, como se ninguém fosse o seu dono. Não vale. Não vale a pena ser o seu próprio Senhor, fazer o que bem entender, em busca de uma vida sem limites. Você pode até passar por essa vida impune, mas um dia a justiça de Deus vai te alcançar. Ah, ela vai. E isso também vale para quem trama o mal contra o povo de Deus, a igreja. Jesus disse isso: ouse fazer um destes pequeninos que creem em mim tropeçar. Ai daquele. Ouse falar mal da noiva de Cristo. Ouse dividir o povo de Deus. Ouse causar danos à igreja de Jesus. Um dia o marido vai vingá-la. Você está preparado para isso? Ele vai pedir conta de cada palavra que você disse, de cada atitude que você tomou. Você pode ter certeza que o marido um dia vai vingar a sua noiva. Recapitulando, quais são os dois grupos maiores com os quais nós podemos nos identificar nesse mundo? Mesmo que a gente tenha estilo, preferência, gosto, tudo diferente: o povo de Deus ou os inimigos de Deus. Fácil assim. Quem se identifica ou quem participa do povo de Deus pode até ter de enfrentar a oposição desse mundo, vai ter que lutar contra os seus pecados, vai ter que servir e amar gente diferente, gente esquisita, mas viverá debaixo da bênção de Deus, porque está vivendo e participando daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Mas, do outro lado, quem se identifica ou participa do grupo daqueles que amam mais as trevas do que a luz, aqueles que rejeitam a Deus e a vontade de Deus, essa pessoa pode até desfrutar dos prazeres do pecado nessa vida, mas um dia vai ser castigado. E Amã é um exemplo disso. E aí, o que mais vale a pena? Com que grupo você prefere se identificar? Bom, nessa hora talvez você esteja pensando o seguinte: é claro que eu prefiro o povo de Deus. Quem é doido de escolher outro lado, né? Eu não, eu estou desse lado aqui. Eu não sou doido de ser inimigo de Deus. Então eu estou do lado certo. A minha pergunta para você agora é: será mesmo? Você tem certeza que você está do lado certo? Deixa eu contar uma história para você. Uma história que encontra vários ecos nesse capítulo aqui. É a sua história, a minha história, a nossa história, a história da humanidade. No princípio, Deus nos criou para sermos o seu povo exclusivo, mas os nossos primeiros pais, eles rejeitaram a Deus. E desde esse dia, então, todos nós nascemos do outro lado da batalha. Romanos 5:10 nos diz que nós éramos inimigos de Deus, tanto quanto Amã. Tito 3:3 nos explica isso de uma melhor maneira. No passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Efésios 2 conclui dizendo: estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Merecíamos a justiça de Deus, como também os demais.
Tudo isso significa que, ao nascermos descendentes de Adão, nesse mundo caído, quebrado pelo pecado, naturalmente nós nos identificamos e participamos do grupo dos inimigos de Deus. Nós amamos mais a injustiça do que ao Senhor. E nós praticamos o mal, mesmo que vez ou outra a gente faça uma coisa boa. Seja honesto consigo mesmo, você sabe disso. Quanto tempo você consegue ficar em oração? De alguma forma você ama a Deus, mas na maior parte do tempo você o odeia. Você não quer tempo com Ele. Você não quer fazer a vontade dEle. Essa é a nossa carne. Essa é a desgraça que somos, como disse Paulo. Miseráveis. E todo inimigo de Deus merece ser julgado por Deus, castigado por Deus. Ele é justo. No final das contas, todos os inimigos de Deus amargarão um fim trágico, como Amã. Mas não é só morte física, não, é um castigo eterno. Mas é aqui que entram as boas notícias. É aqui que entram as boas novas, o evangelho da Bíblia. E foi o motivo de Deus ter escolhido Abraão, foi o motivo de Deus ter gerado a nação de Israel, porque através desse povo, o povo judeu, Deus faria nascer um homem que nos libertaria dessa terrível maldição. Esse homem nos tiraria do campo inimigo e nos transportaria para o reino do seu amor. Ele nos levaria para o lado do povo de Deus, como amigos de Deus. E esse Salvador enfim veio. 500 anos depois de Esther, capítulo 7, ele tinha todo o poder lá no céu, não só metade do reino, mas ele detinha o poder de tudo que Deus criou. Ainda assim, ele preferiu abrir mão da sua glória e se fazer homem como nós. Ele se identificou conosco, com a nossa miséria, com a nossa fraqueza. Ele sofreu tudo o que nós sofremos nessa vida. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser perseguido, o que é enfrentar oposição, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar sede, ele sabe o que é ficar cansado, ele sabe o que é sentir luto, ele sabe o que é ser triste, ele sabe o que é enfrentar dor. Mas ao invés de tratá-lo como Salvador, os homens preferiram destruí-lo. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele foi vendido, lembra? Em troca de algumas moedinhas de prata, por alguém que comia na mesma mesa que ele. Naquela noite, depois de participar de um banquete com seus discípulos, ele teve a sua cabeça coberta. Ele foi espancado. E ele foi sentenciado a ser pendurado em um madeiro. Não uma forca ou uma estaca, mas uma cruz. E como Amã, esse madeiro não era para ele, mas ainda assim ele aceitou esse madeiro de bom grado. E diferente de Assuero, naquelas horas amargas, ele se recusou a beber vinho para amenizar as suas dores. Não, ele bebeu toda aquela dor. A pergunta que nós devemos fazer é por quê? Por que o Rei dos Reis passou por tanta humilhação, por tanta vergonha? Sabe qual a resposta? Naquela cruz, Jesus Cristo assumiu sobre si toda a ira, todo o furor de Deus sobre os nossos pecados. A isso a Bíblia chama de propiciação. O que é a propiciação? O juízo, o castigo que nós merecíamos sofrer por toda a eternidade. Porque nós nos rebelamos contra o nosso Criador. Nós éramos inimigos do Criador. Esse castigo foi desferido sobre o seu próprio Filho, naquelas horas amargas daquela sexta-feira de Páscoa, há 2000 anos atrás. Naquele dia Deus derramou a taça da sua ira, que estava destinada a nós, sobre aquele a quem Ele mais amava, sobre o seu Filho.
Naquele momento Deus virou as costas para Jesus. Deus o tratou como seu maior inimigo, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e pudéssemos voltar a ser parte do povo de Deus como nós éramos no princípio. E através desse sacrifício voluntário, é como se Jesus dissesse as palavras de Esther no versículo 3: Pai, o meu desejo, o meu pedido é que eu possa ter o meu povo de volta. Mas diferente de Esther, ele não pede pela sua vida. Pelo contrário, ele a entregou voluntariamente em nosso lugar. Da mesma forma que Amã parecia indestrutível, e no outro momento ele foi completamente destruído, assim foi com o pecado naquela cruz. Assim foi com a morte 3 dias depois. E assim foi com Satanás. Jesus venceu os nossos maiores inimigos. Eles pareciam muito fortes, eles pareciam indestrutíveis, mas depois da cruz foram completamente derrotados de uma vez por todas. E um dia, por mais que você duvide nas horas difíceis da vida, um dia nós veremos isso com os nossos olhos. Eles foram derrotados completamente e expostos à vergonha como Amã. Esse é o significado do Evangelho. Através do sacrifício voluntário de Jesus Cristo em nosso lugar, Deus não só nos perdoa dos nossos pecados, porque a sua ira, o seu furor contra nós foi aplacada, foi acalmada por causa do sacrifício de Cristo, mas Deus também nos inclui na sua própria família. Deus nos torna filhos, parte do seu povo. A esse povo Deus garante que no dia do juízo Ele não vai castigá-los. Aqueles que creem nessa mensagem, Deus garante: vocês vão passar salvos pelo fogo, e vocês vão viver e reinar ao meu lado por todo sempre no novo céu e na nova terra, depois de serem completamente absolvidos no juízo final. Então eu volto a perguntar: com que grupo nós mais nos identificamos? De que lado nós estamos? Do povo de Deus ou dos inimigos de Deus? Nós já vimos, todos nascemos desse lado, todos até gostamos de viver assim, no pecado, de costas para Deus, mas através de Jesus, Deus nos oferece a chance de mudarmos de lado. É isso que aqueles textos que eu disse dizem em sua completude. Romanos 5,10 inteiro diz: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. É assim que o argumento de Tito continua no capítulo 3. Éramos, sim, inimigos de Deus e dos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É assim que Paulo conclui em Efésios capítulo 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Só quem crê no Evangelho de Jesus Cristo é que passou do lado do inimigo para o lado do povo de Deus. E é aí, com esse povo, que você está se identificando. O que falta para você se juntar a esse povo? O que falta para você se envolver mais com esse povo? Hoje Deus te convida a deixar o lado inimigo. Deus te convida a se tornar filho dele através da fé em Jesus. Creia em Jesus, seja perdoado dos seus pecados por toda a eternidade. E você que talvez já tenha feito isso, mas está falhando, está se escondendo, não se esconda mais. Pare de fingir que não faz parte do povo de Deus. Se identifique como povo de Jesus. Se identifique com a igreja de Jesus. Assuma sua fé perante os outros. Viva perto dessa gente. Não tem como você dizer que faz parte do povo de Deus vivendo longe do povo de Deus. Você, se faz parte, venha e se torne parte desse povo na prática.
Porque quem vive longe, ninguém pode garantir que é parte do povo de Deus. Deus diz: o meu povo vai estar junto. E esse junto se chama igreja. Mesmo que o estilo das pessoas ao seu redor aqui seja completamente diferente do seu. Você gosta de rock, ele gosta de outra coisa. É na igreja que os filhos de Deus estão. É na igreja que a bênção de Deus está. Então se identifique com ela. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pelo Evangelho. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, tudo que lemos na Tua Palavra. Como a história do Seu povo há 500 anos antes de Cristo nos mostra facetas do Seu amor, do Seu cuidado e principalmente do Evangelho. Eu oro, Senhor, nessa hora, para que todos nós aqui nesse salão e aqueles que um dia vão ouvir essa mensagem por meio da internet, oro para que não consigam dormir tranquilos, sem se identificar com o povo de Deus. Senhor, que esse seja o tema dos nossos pensamentos, das nossas conversas, do uso do nosso dinheiro, dos planos que temos para a carreira, das nossas atitudes perante as pessoas. Pensar no Teu povo, pensar na Tua vontade, pensar no que o Senhor tem para esse mundo através da igreja. Não permita, Senhor, que vivamos longe do Teu povo, porque quem está longe do Teu povo é inimigo do Senhor, e nós não queremos estar entre estes, porque um dia serão castigados. E enquanto vivemos como parte do Seu povo, Senhor, dá a nós amor por esses inimigos, amá-los, servi-los e principalmente anunciar para eles a salvação em Jesus, para que eles também um dia deixem de ser inimigos como nós éramos e se tornem filhos pela graça. E a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.